Olá pessoal, vamos para mais um vídeo aqui da Em Frente. Hoje iniciando uma série de aulas aqui no nosso canal com atualizações sobre legislação do Sistema Único de Saúde. Vamos aqui estudar o artigo 194 da Constituição Federal de 1988, tema altamente recorrente nas provas com dicas cruciais para sua aprovação. Eu sou a professora Juliana Mello e vamos em frente! Bom, pessoal, como eu falei para vocês, nós vamos aqui nesse vídeo atualizar as nossas aulas sobre legislação do SUS do canal e vamos aqui estudar então o artigo 194 da Constituição Federal de 1988. Mas antes disso, eu quero te adiantar que já está disponível para você no nosso site o nosso e-book com um estudo completíssimo de legislação do Sistema Único de Saúde. Nessa videoaula você vai ver apenas uma pequenina parte de tudo que envolve o arcabouço legal do Sistema Único de Saúde. Nós temos várias leis, portarias que inclusive passaram por atualizações recentes e no nosso material em PDF você vai ter o estudo completíssimo de SUS e totalmente atualizado. Nosso material já está com 205 páginas de muito conteúdo para você, além também de você ter no material mais de 190 questões para você treinar sobre legislação do Sistema Único de Saúde. É o material mais completo que você vai encontrar, sem dúvidas, sobre este tema. Então, se você quiser se aprofundar sobre legislação do Sistema Único de Saúde, se garantir na hora da prova, você precisa conferir o nosso e-book que está lá disponível no nosso site, enfrenteenfermagem.com.br. Já corre para o nosso site porque o acesso ao e-book é imediato e vitalício. Então você pode agora mesmo adquirir e baixar o seu material para você inclusive acompanhar as nossas aulas aqui já com o material aí disponível para você. Não precisa se preocupar em anotar nada desta aula, porque tudo está lá no nosso e-book, inclusive com mais aprofundamentos que não dá tempo da gente colocar aqui no YouTube, beleza? Então corre para o nosso site, enfrenteenfermagem.com.br, o link do site está aqui na descrição desse vídeo. Bom, pessoal, para a gente começar então, eu sempre trabalho com o estudo de SUS meio que de forma cronológica, tá? Para facilitar mesmo os seus estudos. A gente sempre começa pela Constituição Federal de 1988, porque simplesmente é a partir dela que a gente tem a criação do Sistema Único de Saúde e é através da Constituição Federal que tudo começa. A nossa Constituição Federal é a primeira Constituição a ter dentro dela um capítulo destinado só para a saúde. Então, como que a saúde está distribuída, né, dentro da Constituição Federal de 1988? Nós vamos ter lá na Constituição Federal, pessoal, a saúde, né, sendo abordada dos artigos 194 até o artigo 200, tá? Todos esses artigos versam sobre a saúde, alguns de forma mais direta, outros de forma mais indireta. E só para facilitar a sua vida, sintetizando aqui, nós temos lá no artigo 194 a abordagem da Seguridade Social, que é justamente o objeto aqui da nossa aula de hoje, tá? Nós vamos ver esse artigo aqui de forma detalhada hoje. Nós temos lá no artigo 195 a abordagem do orçamento, tá? Da Seguridade Social. E nós vamos ver que a Seguridade Social, ela também é constituída pela saúde, tá? Então, por isso que a gente também estuda esses artigos 194 e 195. Depois, a gente vai ter o artigo 196, que vai falar sobre a saúde como um direito social. A gente vai ver lá a saúde, né, como um direito de todos e dever do Estado. Nós temos o artigo 197, que é um artigo regulamentador. Nós também vamos ter aqui no canal videoaula específica sobre o artigo 197. Temos também o artigo 198, que eu acredito até que seja o mais cobrado aqui pelas bancas nas provas quando o assunto é saúde na Constituição Federal de 88, tá? Porque esse artigo 198, ele vai trazer as diretrizes do SUS, que são aqui bastante recorrentes nas provas. Essas diretrizes depois, né, serão afuniladas, mais aprofundadas lá na Lei Orgânica da Saúde, mas aqui na Constituição Federal, no artigo 198, a gente já tem as diretrizes do Sistema Único de Saúde. A gente vai ter aqui também sobre o financiamento do SUS, beleza? Nós vamos ter toda a questão da aplicação de recursos mínimos na saúde. Vamos ter aqui também falando sobre o piso salarial dos agentes comunitários de saúde, também da forma de contratação desses profissionais. Vamos ter também sobre o piso salarial
da enfermagem, foi uma atualização que nós tivemos em 2022, então é um dos artigos mais importantes que a gente tem aqui dentro da Constituição. E aí nós temos o artigo 199, que vai falar sobre a participação da iniciativa privada no SUS, que inclusive também é uma parte que despenca nas provas, tá? E por fim, o artigo 200, que vai falar sobre as competências e as atribuições do SUS. Tá? Perdoem aqui o meu garrancho, né? Mas para eu escrever aqui rápido não tem outro jeito, tá, gente? Então, o artigo 200 vai falar sobre as competências do SUS. Então, olha o tanto de conteúdo que a gente tem dentro da Constituição Federal de 88, tá? Então, não dá pra gente estudar SUS sem ver essa parte, que é, inclusive, o início de tudo, o começo de toda essa história de construção do Sistema Único de Saúde. Mas eu quero te dar uma dica porque nós temos algumas bancas, né, alguns editais que desconsideram nas provas os artigos 194 e 195, tá? Porque eles tratam da Seguridade Social. Mas eu particularmente considero isso um equívoco, porque a gente tem também dentro da Seguridade Social a saúde. Mas isso pode acontecer. Se no seu edital não estiver lá falando artigos 194 e 195, se a banca especificar para você que é apenas dos artigos 196 a 200, você não precisa estudar essa parte. Mas se a banca não estiver especificando, se tiver de forma genérica, só a saúde na Constituição Federal ou Constituição Federal de 88, aí você tem que estudar tudo mesmo. Então, na minha visão, você deve estudar todos os artigos, né, independente do que apareça ou não para você, porque é melhor você já estar preparado aí, né, com antecedência, tá? Então, estude dos artigos 194 a 200 e nós vamos abordar isso aqui no nosso canal. E lá no e-book você já tem esse conteúdo completo disponível para você no nosso site. Então, vamos seguir para o estudo do artigo 194 da Constituição Federal de 1988. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, nesse artigo nós temos a abordagem da Seguridade Social. Então, de acordo com a Constituição Federal de 88, a Seguridade Social é um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Então, dentro desse conceito aqui, o que é importante, né, você observar? Que a Seguridade Social, ela é formada pelo conjunto integrado de ações que são ofertadas tanto pelo setor público, pelos poderes públicos, como também pela própria sociedade. E a Seguridade Social, como você bem vê aqui, ela tem na sua composição a saúde, a previdência e a assistência social. Então, saúde, previdência e assistência social é a composição que a gente tem da Seguridade Social. Isso aqui é o que a gente chama, gente, de tripé, tá? Tripé da Seguridade Social. A Seguridade Social, ela é composta pela saúde, pela previdência e pela assistência social. Então, por isso que a gente estuda também essa parte da Constituição, porque dentro da Seguridade Social a gente tem na composição o setor saúde também. Algumas bancas são maldosas e adoram trocar esse termo aqui, tá? Esse ezinho aqui, eles trocam, por exemplo, por ou. Para quê? Para você, na hora da prova, se confundir e excluir um dos componentes da Seguridade Social. Então, a banca às vezes coloca lá saúde, previdência ou assistência social. Não, é e assistência social, porque a assistência social, ela não está excluída, que ela faz parte da Seguridade Social. Então, a Seguridade Social ela é composta por esse tripé, saúde, previdência e assistência social. É importante você memorizar isso, porque as bancas adoram trabalhar com trocadilhos, né, para justamente te confundir na hora da prova, para pegar o candidato, né, mais preparado, tá? Prosseguindo, dentro desse artigo, nós vamos ter também que compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social. Então, a Seguridade Social, ela é organizada pelo poder público, com base nos seguintes objetivos. Então, quais são os objetivos que o poder público tem ao organizar essa Seguridade Social que, reforço para você, é composta pela saúde, pela previdência e pela assistência social, tá? Nós temos, então, como objetivos aqui da Seguridade Social a universalidade da cobertura e do atendimento. Então, com esse objetivo aqui de universalidade, né,
da cobertura e do atendimento da Seguridade Social, a gente vê aqui um processo, né, de redemocratização. Quando a gente fala em universalidade, é só você lembrar, né, daquele princípio do SUS, universalidade, que é para todos, né? Então aqui a gente prevê uma universalidade, uma cobertura da Seguridade Social e do seu atendimento para todas as pessoas, para todos os indivíduos, né? Então não faz sentido a Seguridade Social ser garantida apenas para um grupo social e negada para outro grupo. Aqui a gente vê que a Seguridade Social ela precisa ser universal e para todos, tá? Então ela deve cobrir todos os riscos sociais que precisam de atenção, desde a velhice, a doença, a reclusão, a morte, a invalidez, entre outros aspectos da vida social. Então, todas as pessoas estão cobertas aqui pela proteção social, ou seja, todos aqui, os residentes, né, em território nacional, que residem no Brasil, todas as pessoas de forma indistinta devem ser acolhidas pela Seguridade Social. Nós temos também aqui como objetivo a uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Quando a gente fala, né, de uniformidade e equivalência, a gente está falando que o valor dos benefícios, né, promovidos pela Seguridade Social precisa ser igual para todas as pessoas, tanto para os trabalhadores urbanos como também para os trabalhadores rurais. A gente não pode ter diferença, né, nos valores desses benefícios. Por que a gente tem isso aqui dentro da Constituição Federal? Porque antes da Constituição Federal, né, o SUS ele não era um sistema inclusivo como nós temos hoje, né? A saúde ela era direito apenas daqueles que podiam pagar, daqueles que contribuíam com a Previdência Social. A gente tinha lá dois regimes de previdência, um que era urbano, através da LOPES, que é a Lei Orgânica da Previdência Social, e outro rural, que era através do Fundo Rural. Então esse objetivo aqui, né, que fala de uniformidade e equivalência, ele deixa claro a inexistência, né, de diferença entre o regime da Previdência do trabalhador urbano e do trabalhador rural. Porque antes da Constituição Federal de 88 era o que existia. A gente tinha uma diferenciação entre esses dois regimes. Esse termo uniformidade, ele faz referência direta aqui às prestações, né, da Seguridade Social, onde a gente pode inferir, né, que uma vez que os riscos sociais são os mesmos para todos os trabalhadores, sejam urbanos ou rurais, a gente vê também que os benefícios devem também ser iguais, independentemente da zona de atuação ser urbana ou rural. E quando a gente fala de equivalência, a gente já fala em relação ao valor desses benefícios, identificando que a gente não pode ter distinção em função das pessoas que são protegidas, né? Então as prestações também devem ser aferidas com os mesmos critérios e objetivos, independente de qual setor a pessoa ali trabalha. Nós temos também um outro objetivo aqui, que é a seletividade e a distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Quando a gente fala aqui de seletividade, tá? A gente está levando em consideração os riscos, né, ou uma necessidade de maior abrangência social que merecem a cobertura aqui da Seguridade Social e também a definição dos benefícios e serviços que são adequados ali para realmente, né, garantir essa cobertura. Então a seletividade, ela garante a maior abrangência possível daquelas situações de risco, né, que realmente precisam de uma proteção social. E quando a gente fala de distributividade, a gente está falando da questão de definir quais as populações que poderão ter acesso aqui aos benefícios e serviços de acordo com a necessidade de cada um. Então, quanto maior a necessidade, maior será a cobertura dos benefícios e serviços aqui da Seguridade Social, tá? Então, resumindo, a seletividade fala da abrangência dessa cobertura e a distributividade fala do grau, né, de proteção da Seguridade Social. Um exemplo que a gente pode ter aqui, né, para você entender esse objetivo, é o benefício de salário família, né, que é um benefício destinado apenas para os segurados que são de baixa renda, justamente por conta desses critérios de seletividade e distributividade. Nós temos também como objetivo a irredutibilidade do valor dos benefícios. Irredutibilidade quer dizer o quê? Que o valor dos benefícios não pode ser reduzido, a gente não pode ter diminuição do valor dos benefícios. É claro que os benefícios pagos pela Seguridade Social, eles sofrem reajustes periódicos, né? Para garantir que o poder de compra desses benefícios também não seja defasado aqui pela inflação.
Porém, eles não podem ser reduzidos, tá? Então, além de não poderem ser reduzidos, os benefícios previdenciários também precisam ser reajustados em relação à inflação, tá? Então, a gente não vai ter redução, apenas reajuste de acordo com a inflação. E uma vez que o salário, né, ele é substituído aqui pela aposentadoria, no caso dos aposentados, a função dessa aposentadoria é justamente de manter o poder de compra do segurado, né? Então, reduzir o valor do benefício seria reduzir o padrão, né, de vida desse segurado, tá? Então, a gente também não pode ter redução, por exemplo, né, do benefício da aposentadoria. Nós temos ainda outros objetivos da Seguridade Social. Temos também aqui a equidade na forma de participação no custeio. Quando a gente fala de equidade, né, a gente está falando que a participação aqui no custeio será de acordo com os rendimentos do cidadão brasileiro. Então, aquele indivíduo que recebe um valor maior, né, ele também vai contribuir com um valor maior para a Previdência. A contribuição dos trabalhadores recai sobre a folha de pagamento. Então, quem ganha mais contribui com mais, enquanto quem pode menos vai contribuir com menos. Apesar disso, todos os benefícios da Seguridade Social, no final, serão iguais para todos os trabalhadores, tá? Embora o financiamento aqui seja diferenciado. Temos também aqui como objetivo a diversidade da base de financiamento. Quando a gente fala de diversidade, a gente está falando de várias formas, né, de financiamento. Então, nós temos aqui a diversidade da base de financiamento, identificando-se em rúbricas contábeis específicas para cada área, as receitas e as despesas vinculadas às ações de saúde, previdência e assistência social, preservado o caráter contributivo da Previdência Social, tá? Essa redação foi dada pela Emenda Constitucional número 103 de 2019, lá na Constituição, então foi uma atualização também em 2019 que nós tivemos, tá? Nós vemos aqui que a Previdência Social, dentre as outras áreas, né, que estão na Seguridade Social, ela tem um caráter, contributivo. E nós vemos também que para alcançar os objetivos anteriores de universalidade da cobertura e do atendimento, é necessário que o sistema, né, seja financiado aqui com recursos vindos de várias fontes, né? Por isso que a gente fala de diversidade da base de financiamento. A gente vai ter esse financiamento através de várias fontes que irão garantir a sustentabilidade ao longo dos anos, né? Então, dessa forma, a Seguridade Social, ela é financiada com recursos de toda a sociedade através das contribuições sociais que são incidentes sobre os mais diversos fatores que geram, né, essas rendas, tá? Esses valores. E isso nós vamos ter mais detalhado lá no artigo 195, que vai falar do orçamento da Seguridade Social, tá? Lá a gente vai ver de onde que vem toda a verba, né, que faz esse financiamento da Seguridade Social. Nós vamos ver lá, por exemplo, sobre a folha de pagamentos, sobre o lucro líquido, sobre os concursos de prognósticos, né? Nós temos uma diversidade da base de financiamento para a Seguridade Social, tá? Mas a gente vai detalhar isso mais no artigo 195, que vai ser a nossa próxima aula sobre este tema, tá? E aí, por fim, nós temos também aqui como objetivo da Seguridade Social o caráter democrático e descentralizado da administração, mediante uma gestão quadripartite, com a participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados. Este objetivo aqui é um objetivo bastante importante e também bastante recorrente nas provas, tá? Por ser uma carta cidadã, né, a Constituição Federal resolveu trazer para a gestão todas as 4 partes que estão envolvidas diretamente com a Seguridade Social. Por isso que fala em uma gestão quadripartite, tá? Porque ela é composta de 4 partes. Quais são essas 4 partes? A gente vai ter aqui os trabalhadores, os empregadores, os aposentados e o governo, tá? Então, todas essas 4 partes envolvidas diretamente com a Seguridade Social participam da gestão aqui da Seguridade Social. Aí você pode se perguntar em relação aos aposentados, né, que não estão trabalhando mais, eles apenas recebem os benefícios, né, da Seguridade Social, como a aposentadoria, mas, pessoal, o aposentado, né, apesar dele não contribuir financeiramente aqui com o sistema, ele participa também da Seguridade Social por conta do interesse comum que a gente tem em relação aos aposentados também, tá? Eles estão ali recebendo um benefício que é assegurado, né, e que faz parte, inclusive,
inclusive, da previsão orçamentária para o financiamento, né, da Seguridade Social, tá? Então, atualmente, o sistema aqui é gerido com a chamada gestão quadripartite, com a participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo, tá? Então, toda a sociedade, ela é representada aqui e ajuda a formular as políticas que estão relacionadas com a Seguridade Social, beleza? Antes da gente concluir aqui nessa parte teórica, eu quero só te dar uma dica também, que algumas bancas maldosas adoram trocar essa palavra objetivos por princípios, princípios, tá? Principalmente aquelas bancas que não estão diretamente relacionadas com a área da saúde, tá? A Constituição Federal, ela faz parte, né, do SUS por ter um capítulo destinado à saúde, mas ela também é cobrada para outros cargos, né, que não são da área da saúde, tá? Então, essas outras bancas, às vezes, podem trocar essa palavra objetivos por princípios, tá? Mas, geralmente, as que estão relacionadas à saúde, elas mantêm a palavra certa, que é aqui os objetivos, tá? Então, só uma dica para você não se confundir na hora da prova, beleza? Então, nós vimos aqui toda a parte teórica do artigo 194 da Constituição Federal, mas agora a gente vai ver rapidinho o exemplo de uma questão, tá? De concurso, para você ver como que isso pode ser cobrado aí nas provas. A gente vai ver só uma questão, mas lá no nosso e-book, que está disponível no site, você tem mais de 190 questões para você treinar sobre legislação do Sistema Único de Saúde, tá? Então, garanta o seu e-book para você conseguir treinar mais sobre esse tema, beleza? Aqui a gente vê alguns exemplos, mas lá a gente tem muito mais questões para você treinar e mais aprofundamentos teóricos também. Então vamos ver aqui uma questãozinha, ó. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Com base no artigo 194, em seu parágrafo único, compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos, exceto. Então, pede aqui a afirmativa incorreta, né? Então, uma questão cobrando justamente um conhecimento seu sobre este artigo 194, tá? E de forma mais específica sobre esses objetivos da Seguridade Social que a gente acabou de ver. Então, vamos analisar aqui as afirmativas para a gente chegar no gabarito, beleza? Unicidade da base de financiamento. Não, a gente já viu que, na verdade, não é unicidade, né? O que a gente tem aqui é uma diversidade da base de financiamento, tá? Não é unicidade, a gente acabou de falar sobre isso. Então, com certeza, né, gente, isso aqui já é o nosso gabarito, né? Vamos ver as outras afirmativas. Letra B, seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços, perfeito, né? Vimos que é um objetivo. Universalidade da cobertura e do atendimento também. Irredutibilidade do valor dos benefícios e equidade na forma de participação no custeio, perfeito. Isso aqui são objetivos, tá? Da Seguridade Social, né? Mas se você não é aluno em frente, se você não assistiu essa videoaula, você cai na pegadinha. Você vê que a banca, né, simplesmente trocou a palavra diversidade por unicidade, ou seja, afirmando que na base de financiamento da Seguridade Social, a gente teria uma única forma, né, de fonte aí da renda, né, da contribuição. E na verdade, a gente tem uma diversidade da base, né, do financiamento aqui, que inclusive a gente vai detalhar na próxima aula sobre o artigo 195, beleza? Então, se você quiser se aprofundar sobre esse tema, corre para o nosso site, garanta o seu e-book e já vai aí estudando, se preparando para as nossas próximas videoaulas. Se você gostou desse vídeo, já deixa aí o seu like e compartilhe com seus amigos. Um beijo e até a nossa próxima videoaula.